mostrar aqui hoje. Porque às vezes a gente é muito bom, o pastor Paulo passa discipulado e ele vai entender o que eu estou falando. Às vezes a gente é muito bom, não é? Provavelmente no tempo que o senhor passa a aula, o senhor vai perceber que quando a gente vai encaixando a aula, as pessoas têm o costume de escapar do assunto. E o assunto, olha o que as pessoas fazem, não é? Mas na verdade, o que Jesus nos ensina é olhar para dentro de nós para ver como a gente está se movimentando. E às vezes, pastor, o senhor está querendo dizer que às vezes a gente se movimenta errado? Sim. Às vezes a gente está dentro da igreja, mas nos movimentando errado. E às vezes a gente está dentro da igreja e às vezes se movimentando de uma forma, olhando alguém se movimentar e fala, cara, isso aqui é o certo. Essa tarde Deus quer trazer esclarecimento ao nosso coração. Amém? A Bíblia diz que existia um grupo de fariseus na época. E vamos resumir isso em uma grande quantidade de pessoas. Tinham vários, mas vou falar sobre os religiosos da época. Eram homens que, vamos dizer, carregavam a palavra de Deus, eles tinham a palavra de Deus com eles, mas eles aplicavam a palavra de Deus de uma forma do seu jeito. Muitos de nós temos a Bíblia, mas a gente tem que observar de que forma que nós estamos aplicando ela. E isso aqui hoje é uma palavra, essa tarde, para que você possa refletir. De que forma eu estou aplicando o texto? E de que forma, pastor, como assim? Eu não estou falando de forma teórica. Porque hoje em dia, os maiores discursos que tem, e eu vejo isso em muitos lugares, que a gente fala de um evangelho de teoria, ele é muito bonito, mas ele não faz efeito na nossa vida. O evangelho tem que ser prática na nossa vida. Eu estou começando de uma forma bem tranquila, porque eu quero que você entenda o que nós vamos falar essa tarde. Não adianta a gente ter a Bíblia, ou a gente andar com ela, ou a gente ler ela, mas ela precisa ser uma prática na nossa vida. E a forma com que eu pratico ela tem uma questão muito importante, não é de qualquer jeito. Os fariseus pegavam uma Bíblia e eles aplicaram a Bíblia no texto que nós vamos ler, em João capítulo 8. Eles aplicaram ela. Mas vamos ver, na época eles tinham uma Torá como referência e eles aplicavam ela de uma forma pesada. E uma forma que não salvava, mas matava. E é aqui que nós vamos caminhar um pouquinho hoje. A gente vai caminhar um pouquinho e aprender um pouquinho como Jesus nos ensina, como Jesus ensinava, como Jesus fazia, como Jesus se movimentava. João capítulo 8. E a gente vai ver sobre um caso de adultério que aconteceu naquele lugar. E a Bíblia vai nos mostrar que a movimentação, a forma com que os fariseus se movimentavam, eles se movimentaram para punir aquela mulher? Não. A lei diz que se aquela mulher foi pega em adultério, aquela mulher tinha que ser apedrejada. Todos nós praticamente estamos cansados de saber isso dentro da igreja. Se ela foi pega em adultério, ela tinha que ter, vamos dizer, ela poderia ser apedrejada. Mas não é sobre essa questão que está sendo resolvida aqui. Está sendo pegada uma mulher, e quem está pegando essa mulher e levando a Jesus? Não é alguém qualquer, é alguém que entende da palavra. É alguém que, vamos dizer, que deveria ser aqueles que ensinava a questão do amor, a questão da palavra, a questão... Pastor, eles deveriam apedrejá-la? Sim, porque diz a lei. Não daquela maneira, mas da maneira que eles achavam que tinha que ser feito. Naquela época eles faziam dessa forma. Então vamos lá, eles não queriam aqui apedrejar a mulher, eles queriam aqui expor Jesus. Expor aquela mulher e expor Jesus. Os caras que tinham que garantir, vamos dizer, a lei, eram os caras que estavam aplicando, usando desse ambiente, usando da lei para pegar Jesus. E é aqui que eu quero chegar com você, olha o versículo. E Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão, e ele sentou e os ensinava. Então os mestres da lei, os mestres da lei, os fariseus, lhe trouxe uma mulher pega em adultério e colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega em adultério. Disseram eles a Jesus: a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. E o que o Senhor diz? Ela foi pega em adultério, e se ela foi pega em adultério, ainda que nós não concordamos, eles teriam que apedrejá-la.
Era a lei. E só que eles não usam esse momento para apedrejar eles usam para expor Jesus, dizendo para Jesus: e agora? Se a lei diz que tem que apedrejar ela, o que o Senhor vai falar? O que o Senhor vai fazer? Porque os religiosos, a ideia de uma pessoa religiosa, irmãos, tem uma diferença. A ideia da pessoa religiosa, ela quer expor. Quando às vezes eu sei de coisas, ou situações chegam a mim: pastor fulano fez isso, ciclana fez isso, eu falo: calma. Aí as pessoas falam: pastores, hoje em dia a internet está dizendo, pastores hoje em dia encobertam pecados. Não é sobre isso, mas é sobre tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Ouvir as pessoas primeiro, antes de nós julgarmos as causas das pessoas. Quem gostaria de um dia ser pego num erro, o silêncio paira dentro da igreja, mas não tem problema. Olha, se brincar dá para ouvir lá fora, entendeu? Eu tenho que voltar, para de brincadeira, porque aí que deu agora. Espera aí, já que volta. Já que volta. Os fariseus queriam expor ela. Porque o religioso, qual é a ideia do religioso? É expor, pegar ela e expor perante todo mundo para se acertar com Jesus, para poder pegar Jesus. E a pergunta que fica entre nós aqui hoje, o que nós temos que pensar, irmãos, tem sido a nossa movimentação? De que forma nós nos movimentamos? Por que o senhor chega nisso? Porque de que forma que nós gostaríamos de ser tratados? Quando uma pessoa erra, a geração de hoje diz que tem que expor, porque se expõe, trata. Quantas pessoas que foram expostas e hoje não estão mais dentro de uma igreja servindo a Jesus? Por quê, pastor? Porque não é sobre exposição, não é sobre ser bonito e expor as pessoas, mas é sobre tratar as pessoas. E aqui Jesus estava ali e eles expondo a tentativa deles. Eles eram aqueles que deveriam aplicar a lei, mas eram aqueles que estavam pegando a lei e estavam usando a lei contra Jesus. E a gente for ver um pouco mais, porque a religiosidade não importa com pessoas, mas importa com o resultado. O que eles queriam era ter um resultado. De o quê? Que resultado? O resultado de expor Jesus Cristo. O resultado de pegar o Senhor na curva. Vamos pensar assim. O resultado que tinha a ver com seus interesses. Irmãos, nada na Bíblia que a gente vai ler e vai se movimentar tem a ver com os nossos interesses somente. Quando eu me movimento por qualquer coisa que eu leio na Bíblia e eu me movimento pelos meus interesses, é fim. Porque eu não vejo um texto na Bíblia que tenha a ver somente comigo, com a minha casa, com a minha família. Os religiosos daquela época se movimentaram dessa forma. Eles eram para ser os caras, que era para ter o cuidado, era para ser aqueles que, vamos dizer, o modelo. E eles não estavam sendo o modelo. Eles não estavam sendo o modelo. Eu vi algo na internet esses dias, e eu falei: cara, isso aqui é engraçado. Serve para os dois lados. Uma pessoa falando: eu não vou na igreja porque a igreja julga demais. E aí eu pensei para os dois lados. Primeiro, ela não vai na igreja porque ela quer viver uma vida de pecado e quer que a igreja alisa ela. Mas também, por um outro lado, tem pessoas que não frequentam uma igreja evangélica hoje por conta dos cristãos. Como assim, pastor? Pelo modelo de aplicação da Bíblia que nós usamos. Pela maneira com que nós aplicamos o texto na vida das pessoas. Eu digo para você, rasgado, sem filtro nenhum. Se nós aplicássemos a Bíblia, se nós aplicarmos a Bíblia na vida nossa, como a gente aplica na vida dos outros, seria incrível. A gente precisa olhar para os textos e começar a pensar na nossa vida. A gente precisa olhar para o que está escrito e começar a pensar na nossa família, na nossa casa. A religiosidade, ela nos limita. Ela faz com que a gente, sabe, onde o senhor quer chegar com isso? Ela faz com que a gente não tenha discernimento daquilo que Deus quer para nós, daquilo que Jesus quer para a nossa vida.
Como assim? Onde o senhor quer chegar com isso? Que às vezes nós estamos vivendo mais o que a gente acha do que aquilo que está escrito. E há um tempo que Deus quer levantar uma igreja que vive mais o que está escrito do que Ele acha. É tempo que Deus quer que a nossa família viva mais o que está escrito do que até o que nós achamos. Se nós olharmos, tudo tem na Bíblia, irmãos. Como criar filho, como ter uma família, como ter um ministério, como estruturar toda a tua vida, toda a tua história. Tem tudo escrito aqui. E é o que a gente precisa hoje, é entender isso e trazer isso para a nossa vida. E aplicar isso na nossa casa, na nossa família. Mas não é aplicar um texto isolado, não é aplicar alguma coisa, é aplicar tudo que está escrito. O cuidado para que a gente, irmãos, que a gente tem que ter, é da gente falar de religioso sendo religioso. Todos nós é um pouquinho religioso. Quando eu falo isso, alguns irmãos já entortam a cara. Todos nós temos um pouquinho de juízo dentro da gente. Dá um cutucãozinho que dá do teu lado e fala, você tem? Só para dar uma mexida nele, para ele não cochilar. Todos nós temos um pouquinho de juízo dentro da gente. Todos nós somos juízes de causas. Observe. Todos nós achamos certo algumas coisas, errado algumas coisas. Eu já vi irmãos, eu vou falar isso aqui, deixa que Jesus vá. Aqui, Jesus sabe o que eu estou fazendo. Você vai numa pessoa mais experiente, ela fala isso aqui é errado, isso aqui é errado, isso aqui é errado. Você vai numa pessoa mais moderna, mais nova, ela fala isso aqui é errado, isso aqui é errado, isso aqui é errado. Aí tem o de lá e o de cá. Mas quando você senta para conversar e vai vendo, você vai vendo que o mais novo também tem algumas coisas que já deveria ter deixado antiquado para trás. E quando você vai vendo o mais velho, ele ainda tem algumas coisas que seria a modernidade que teria. Pastor, aonde o senhor quer chegar para não ficar confuso? Todos nós temos aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente não gosta. Todos nós olhamos textos e temos uma forma de aplicá-los. Pastor, como aplicar de forma correta? Só o Espírito Santo para te ajudar e me ajudar. Mas o que a gente precisa entender, quando a gente olha esse texto, quando a gente olha a vida esses caras lidavam com o pecado deles de uma forma branda, mas quando eles lidavam com o pecado dos outros, eles lidavam de uma forma firme. Eles lidavam com as pessoas de uma forma, vamos dizer, difícil. E agora eu quero entrar num processo com você te perguntando algo. De que forma que nós temos lidado, irmãos, com as dificuldades que hoje existem nessa terra? Nós como cristãos, nós como servos de Deus, frequentando uma igreja, estando dentro da casa do Senhor, de que forma que nós temos lidado, por exemplo, com o pecado dos outros, de que forma que nós temos ligado com outras pessoas, com as falhas de outras pessoas, de que forma que nós nos deparamos quando a gente se encontra com o adultério do outro, de que forma que nós lidamos quando a gente encontra com a prostituição do outro, que forma com que nós lidamos quando a gente sabe fulano é ladrão, de que forma que nós lidamos com as pessoas quando elas se dizem eu sou homossexual, de que forma que nós lidamos com as pessoas quando elas não acreditam no Deus que nós servimos, ou elas não vivem o estilo de vida que nós vivemos. De que maneira que nós lidamos com essas pessoas? A pergunta que eu quero falar para cada um hoje, e que isso é muito preocupante dentro da igreja, e eu não estou falando somente aqui, mas eu tenho pensado na igreja no geral. A igreja repercute mais o pecado do que o acolhimento. Vou tornar a repetir. A igreja repercute muito mais o pecado do que o acolhimento. Se nós olharmos para Jesus, Jesus não era assim. Se nós olharmos para Jesus, Jesus não fazia dessa forma. Pastor, aonde o senhor quer chegar? Eu quero chegar que nós tem muitas vezes, nós estamos mais preocupados com expor do que acolher. A igreja hoje em dia, a gente está muito preocupado, porque, ai pastor, não sei o que, eu já vi pessoas falarem isso para mim, quando você já tocou nesse assunto comigo, você já sabe que eu não gosto. Ai pastor, mas e o nome da igreja? Eu estou explodindo para o nome da igreja,
Pastor, por quê? Porque o nome da igreja, quem defende é a igreja, é o Senhor. Pastor, o senhor quer dizer aonde o senhor quer chegar com isso? Eu quero chegar, é que hoje nós estamos pensando da seguinte forma: quando situações acontecem no meio da igreja, ou situações acontecem na cidade, ou situação acontece no vizinho, é top, né? Eu falo, parece que é top, parece que é legal, parece que é bacana. E não é sobre isso, irmãos. A gente precisa ser uma igreja que trate as pessoas como nós gostaríamos de ser tratado. Nós precisamos tratar as pessoas que nós andamos todos os dias. Nós precisamos tratar as pessoas, mesmo que elas não vivam a vida que eu e você vivemos. Mesmo que ela, pastor, eu conheço Ciclana vive numa vida de adultério, Ciclana vive numa vida de falha, e a gente julga as pessoas. Será que nós não podemos ser mais acolhedor? Será que nós não podemos ser pessoas que acolhem, que ajudam? Tem pessoas que elas não são melhores, porque a igreja deixou de ser melhor. Eu sei que à tarde não é uma mensagem que você gostaria de ouvir. Talvez você gostaria de ouvir, abra a mão e receba, mas não vai ser isso hoje, essa tarde. Nós precisamos ser acolhedores. Tem gente que tem paciência, desculpa, mano. A gente tem paciência com os nossos erros, a gente tem paciência com as nossas falhas, mas a gente não tem paciência com as pessoas que erram dentro da nossa própria casa. Se nós temos essa dificuldade dentro da nossa própria casa, como nós teremos paciência em lidar com as pessoas de lá de fora? Mas o que Jesus vai nos ensinar com esse texto é que Jesus Cristo, a maneira com que Ele acolheu aquela mulher, a maneira com que Jesus não usou a Bíblia para atacar ninguém, Jesus só usou a Bíblia de uma forma simples e prática a palavra. Pastor, aonde o senhor quer chegar com isso? Eu quero chegar que nós devemos ser aqueles que não expõem, mas ser aqueles que acolhem. Pastor, acolher o pecado? Não, acolher as pessoas. E acolher não é dentro dessa igreja, nós nos encontramos 2 horas por domingo. Não é mais que isso. Eu estou falando acolher é no nosso dia a dia. A gente está tão com pouco tempo, que às vezes a gente está esquecendo, irmãos, qual é o nosso propósito aqui nessa terra. As pessoas à nossa volta, a gente precisa ser acolhedoras. Quando alguém, desculpa, irmãos, mas hoje está assim, ó, as pessoas chegam do nosso lado e falam: você não acredita o que aquela fulana que trabalha conosco está fazendo, ela está fazendo isso, ela está fazendo, e o crente olha e fala: vai morrer no inferno. Será que nós não podemos ser aqueles, irmãos, que vai falar: não, vamos orar por ela? Mas mais, você vê aquele discurso, né? Quando alguém vem falar mal do outro, quando alguém vem dizer mal do outro, ore por ele, fala que você vai orar, ele já para. Mas às vezes a gente vai por gosto, só para a pessoa. Aí, ó, tá vendo agora? Eu falei para orar, saiu de perto de mim. Não é nem sobre isso. Quando alguém falar de alguém, deixa essa pessoa e vai atrás de quem foi falado. Vai atrás do nome da pessoa. Falou de Ciclano, pastor, que Ciclano fez isso, fez aquilo outro. Não vai lá dizer para ele: ô seu sem vergonha. Desculpa, gente, eu estou trazendo num português claro para você entender. Ô seu sem vergonha, fiquei sabendo que você fez isso. Não, a pessoa não precisa disso. As pessoas estão precisando de gente, irmãos, que chega lá e fala: olha, vem aqui. Você sabia que Jesus Cristo pode mudar o quadro dessa sua vida? Você sabia que Jesus pode te ajudar? Gente, que às vezes você não precisa falar nada. As pessoas estão precisando de ouvidos, irmãos. Tem gente que o que ela precisa é só um ouvido para ouvir. Tem gente que ela não precisa, sabe, de discursos bem feitos, de teorias, não. As pessoas têm pessoas que precisam ser só ouvidas. E é tempo que a igreja se levantar, para que possa, em nome de Jesus, ajudar pessoas, ser acolhedora. Em nome de Jesus, quem está entendendo o que eu estou falando aqui essa tarde? Olha o versículo adiante, versículo 5. A lei de Moisés ordena que ela seja predejada. E o Senhor diz: procurava apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aqueles de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Eles estavam praticando a lei, mas de uma forma errada. Eu vou fazer assim porque fica melhorzinho. Nós hoje
estamos pegando o texto e aplicando nas pessoas sem amor. Pastor, não está não. Está sim. Às vezes no seu dia a dia, não é aqui na igreja. Aqui na igreja a gente aplica tudo em amor, ninguém é louco, né? Mas quando chega em casa, às vezes nós estamos esquecendo de aplicar o texto com amor. Gente, a mesma coisa pode ser dita de duas formas. A verdade é uma só, mas ela pode ser aplicada de duas formas. Com amor ou sem com amor, sem amor ela não vai salvar, mas com amor ela vai salvar e restaurar. Então a gente precisa, mas pastor, por que a gente precisa ser assim? Porque Jesus era assim. De uma forma tão simples, Jesus era assim, ele aplicava o texto com amor. E a gente precisa caminhar para isso. Eles praticavam uma lei, mas de forma errada. Eles não eram justos, mas queriam julgar ela como sendo justo. A questão maior da igreja hoje, que nós temos que pensar, é se o Senhor passar por cada um de nós aqui, quem é aquele que pode levantar e dizer: Senhor, eu estou pronto, pode me levar? A maioria de nós, se o Senhor falasse: eu estou vindo daqui 5 minutos, largaria este culto, dobraria o joelho nessa cadeira, ninguém mais pregaria, ninguém mais cantaria, ninguém mais estaria louvando. Aqui louvando o quê, meu irmão? Fecharia os olhos todo mundo aqui e começaria a apresentar o seu dia ou apresentar a sua semana. A maioria de nós que estamos aqui clamaria por misericórdia até falar: pastor, por que o senhor fala isso? Porque quando a gente passa por uma situação de perigo, a primeira coisa que a gente faz: Jesus, tem misericórdia de mim. Não é? A gente clama o nome de Jesus porque a gente sabe que a gente não é digno. Nenhum de nós somos dignos. Eles queriam pegar Jesus, mas eles não aplicaram a lei da forma correta. Eles queriam pegar Jesus da maneira deles, mesmo não se importando que aquela mulher se perderia, que a maneira com que eles estavam fazendo não era correta. O versículo 6, olha que o texto diz: procurava apanhá-la numa armadilha e dizer o que pudesse usar contra ele. Jesus sabia a intenção deles. Eles tinham uma intenção. O que eu amo no Senhor, e o que eu falo para você direto, eu falo isso aqui direto no altar e falo, eu respiro isso, de tudo aquilo que eu caminho na minha vida. Se é uma coisa que eu zelo, é uma das coisas principais que eu zelo. Você fala: pastor, por quê? Porque eu sei que se eu zelar por isso aqui, irmãos, em nome de Jesus, todo caminho que eu for não vai ter garantia de facilidade, mas eu tenho certeza que prosperará em todos os caminhos. Escute o que eu vou falar aqui para você agora. Lembre de um texto: o Senhor, Ele sabia qual era a intenção dos fariseus. Eu digo o seguinte, irmãos, tem hora, se você olhar para um irmão, olhar para alguém, talvez ele aparenta que ele é certo, ou aparenta que ele é errado, ou aparenta que ele é rico, ou aparenta que ele é pobre, ou aparenta que ele está triste, ou aparenta que ele está alegre. Mas a Bíblia diz que Deus sabe a intenção que está no nosso coração. Os fariseus diziam: Senhor, viemos aqui para aplicar a lei. Jesus sabia, veio aqui para me pegar. Quando eu e você temos um discurso, ou falamos alguma coisa, ou vivemos a nossa vida tem que ser vivida por a intenção certa e correta. O que eu falo, o que eu vivo, o que eu ando, tem que ter a intenção correta. Por quê? Porque Deus sabe a intenção do nosso coração. Então quando eu vejo alguém que fala para mim assim: pastor, eu vou fazer isso porque eu quero isso, eu já falo para eles: essa é a real intenção do teu coração. Porque se essa não for a real intenção do teu coração, saiba de uma: eu como pastor estou te atendendo, eu não sei, mas Jesus já sabe. Não deram 2 minutos, a pessoa já fala: a minha intenção na verdade, pastor, é essa. Aí eu já falo: não vai dar certo. Você entende? Sempre que nós formos nos movimentar, nós temos que nos movimentar por uma intenção verdadeira. Eu costumo dizer que a pessoa, quando ela não anda com a verdade, ela está mentindo para ela mesma, ela está enganando, e ela está andando numa vida que não é dela.
Então sempre, aqui eles disseram o seguinte: vamos levar e vamos aplicar a lei. Não era, Jesus já sabia. E aí o plano vai dar B.O. A religião, não, os religiosos, vamos pensar assim, querem nos ensinar a olhar para fora, a julgar as coisas pelo lado de fora, a viver pelo lado de fora. Mas nós vamos esconder a maneira que nós vivemos e apontar a maneira dos outros. Mas se nós olharmos biblicamente, nós vamos olhar, se nós olharmos para a Bíblia nos ensina outra coisa. Os religiosos nos ensinam a aplicar a Bíblia para condenar as pessoas. Mas nós olharmos, né, e pensarmos, não é a ideia de Jesus. A ideia de Jesus não é do lado de fora. A ideia de Jesus é sempre o nosso lado de dentro. Jesus está muito mais preocupado de como você vive aqui, aqui, do que o que você tem para o lado de fora. Jesus está muito mais preocupado a sua vida, a minha vida, o estilo que nós vivemos pelo lado de dentro do que o lado de fora. Jesus está muito mais preocupado quais são as intenções nossas e o que nós queremos fazer do que as coisas que nós temos do lado de fora. Tem gente que fala: Senhor, o Senhor poderia me dar isso, me dar isso, me dar isso, me dar isso. E Jesus está muito mais preocupado quem você está se tornando do lado de dentro, quem eu e você estamos se tornando. E tem tudo a ver com isso que eu estou ministrando. Porque quem eu vou me tornando do lado de dentro vai se manifestar pelo lado de fora. Aprenda uma coisa: ninguém consegue fingir o tempo todo. Um dia o que está do lado de dentro põe para fora. Então a gente precisa trabalhar o nosso lado de dentro com o Senhor. O versículo 7... Eles continuaram a exigir a resposta, de modo que se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Aqui Jesus mostrou para eles se eles eram servos de Deus ou se eles eram religiosos. Por quê, pastor? Porque aqui a Bíblia diz assim, que Jesus falou para eles: se vocês não têm pecado, atire a primeira pedra. Se eles não tivessem o pecado, se eles fossem justos para julgá-la, pegariam uma pedra e tacariam uma pedra nela. Eles tinham a maior oportunidade de acabar com a vida de Jesus. Percebe-se, irmãos, que Jesus está apertado numa situação que era impossível de se sair. Mas Jesus falou para eles: quem não tem pecado, atire a pedra. Os caras não conseguiram atirar a pedra. Os caras não suportaram, não conseguiram atirar a pedra. Por quê? Porque eles não viviam aquilo que eles estavam ensinando. Jesus, ele está preocupado com como nós andamos aqui. Jesus está preocupado de como eu e você estamos andando. Essa tarde, o que o Senhor quer saber de nós não é o que nós falamos, irmãos. Chega, não é o que nós vestimos, não é o que eu e você falamos. O Senhor quer saber do nosso lado aqui, do nosso coração, de como nós estamos andando com Ele. Tem gente que diz assim: eu a partir de hoje, pastor, eu vejo muitos discursos de pessoas que falam: a partir de hoje eu sigo esse Jesus e nunca mais largarei dele. Eu faço, Por quê? Não é o que nós dissemos, o que nós estamos dizendo, mas é a maneira com que nós estamos fazendo. Tem gente lá fora que julga você porque você vem, e estou falando para alguém. Tem gente lá fora que julga você porque você vem à igreja. Mas você vai à igreja, você nem é tão perfeito assim. Você nem é tão perfeito assim. Você vai à igreja e você tem que aprender uma coisa: para de escutar o que os outros estão falando da tua vida. Começa a ouvir o que Deus está falando. Uma palavra que Deus te libera essa tarde. Talvez você não esteja aonde você gostaria de estar, mas também você já não é mais a mesma pessoa. E a gente precisa acreditar nisso. A gente precisa entender que é fases. A nossa vida é fases. Eu já cansei de falar isso aqui. A nossa vida é fases. Nós vamos caminhando. O que a gente não pode é retroceder. Ai, deu errado, agora eu volto lá no final. Não, é continuar, irmãos. Jesus, o próprio Senhor nos ensina sobre isso. Pedro erra, e quando Pedro erra, o Senhor vai até Pedro e puxa Pedro: vamos embora. É isso que o Senhor está falando conosco essa tarde, de nós continuarmos caminhando, mas entendendo que a nossa melhoria de vida que Ele nos tem nos dado, não é para que a gente seja juiz de ninguém,
Mas não é para que a gente seja aquele que define a vida de ninguém, mas ser aquele que acolhe outras pessoas. O evangelho que te alcançou tem que alcançar outras pessoas. A palavra que alcançou sua casa tem que alcançar outras pessoas. A palavra que aplacou teu coração e o meu coração tem que ser transmitida a outras casas. O evangelho que chegou aos seus filhos, porque tem gente que diz assim, ó, os meus filhos são uma bênção, e do lado de cá, o filho da fulana, posso falar do meu jeito? Eu vou falar, não tem jeito também, né? Eu vou falar mesmo, o filho da fulana é uma desgraça. Gente, a gente precisa entender que se o evangelho alcançou nossa família, tem que alcançar essas outras crianças também. O evangelho que tem feito transformação na minha vida e na sua vida, tem que alcançar outros. Eu vou fechar o texto. Irmãos, nós não devemos julgar as pessoas, mas nós devemos ser acolhedores das pessoas. Olha o que eu termino o texto dizendo. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse: mulher, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou. Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Em momento algum, Jesus está fazendo como essa geração diz: o Senhor ama todos, o Senhor perdoa todos, o Senhor gosta de todo mundo, o Senhor é amor, o Senhor, né, é alegria e paz. Não. Ele disse: vá e não peques mais. Ele estava dizendo para ela: filha, chegar do jeito que você chegou, você pode chegar, mas você não pode continuar com essa vida. Chegar do jeito que nós chegamos a Cristo, nós podemos. Chegar do jeito que nós chegamos a essa igreja, nós podemos. Chegar com todos os problemas que nós viemos lá de fora, nós podemos. Mas continuar com eles, não podemos. Permanecer no erro não é, pastor, é um pouquinho falta de inteligência, não, é burrice. Desculpa, eu vi uma pessoa esses dias no altar e ele falou assim: eu peço perdão por por falar dessa forma. Não, eu falo rasgado porque é verdade. Permanecer no mesmo erro não é falta de pouca inteligência, é burrice. A gente precisa entender que a nossa vida tem que ser caminhando todos os dias. E olha o que Jesus faz com aquela mulher. A Bíblia diz que Jesus fala: cadê seus acusadores? Não tem ninguém? Não. Então Jesus falou: filha, praticamente o que eu estava dizendo para ela é: eu que tenho condições de julgar a tua causa, porque ele era justo. Ele podia passar a mão na pedra e pedrada nela, porque ele tinha condições para isso. Aquele que tem condições para tacar pedra nos pecados, nas pessoas, nos pecadores, não tacou. Aquele que podia ter dado uma pedrada, desculpa o termo, em mim e em você, ele resolveu não dar essa pedrada. Então eu digo para você, eu creio que Deus está levantando uma igreja, a qual não estará com uma pedra na mão, mas a qual estará com as mãos estendidas para abençoar esse povo que não está dentro de uma igreja hoje, mas vai estar através da minha e da tua vida. Nós não estamos sendo levantados para ser juízes, mas nós somos seguidores do Senhor, e quem segue a Jesus entende o amor dele, e quem entende o amor dele vive, experimenta e semeia esse amor por onde anda. O evangelho para mim se resume nisso. O amor que nos alcançou tem que alcançar o próximo. O evangelho não é sobre abrir minha mão e falar: eu quero receber tudo que Deus tem para mim. Não, eu quero. Tem gente que fala até, irmãos, pensa nisso, até os dons que nós clamamos a Deus é para a edificação do corpo dele. Nada é meu e seu. Tudo que o Senhor nos dá é para glória, é para glorificar o nome dele. Eu queria que você ficasse de pé no teu lugar.
aqui que eu queria que você prestasse atenção. Vê se está no texto. João 8, que nós lemos. Aonde está no texto que aquela mulher falou: Senhor, Jesus me salva. Jesus transforma a minha vida. Jesus, não, ela não reclamou. Pastor, por que aquela mulher não reclamou e pediu o direito dela? Porque ela não tinha direito nenhum. O pecado dela o tirou todo o direito de viver. Eu queria que você escutasse muito bem isso aqui. O pecado dela tirou dela o direito de viver. A falha dela tirou o direito de viver. E o que é interessante, que Jesus Cristo, com poucas palavras, reivindicou o direito de viver daquela mulher. Quem entendeu isso que eu estou falando? Eu vou tornar a repetir, porque eu acho que alguns não entenderam. Ela não clamou por viver, porque ela não tinha o direito, ela perdeu o direito de viver naquela época. E ela não falou nada. Mas Jesus Cristo reivindicou o direito daquela mulher. Eu e você estávamos condenados à morte, mas Jesus Cristo reedificou o nosso direito de vida. Você não está preso em pecado algum, porque o Senhor reivindicou. Você tem que crer que portas não estão fechadas, elas estão abertas. Você tem que crer que prisões não existem sobre a sua vida. É só uma crença que você está acreditando. É só uma religiosidade, algo está na tua cabeça. Porque Jesus Cristo reivindicou o direito meu e seu de vivermos. E se Ele reivindicou isso, eu sou e você é discípulo dele. Quem está entendendo o que eu estou falando? Se eu sou, se ele reivindicou o direito daquela mulher, ele foi a uma cruz, reivindicou o meu direito e o seu direito, nos dando uma nova chance, um novo caminho. Se eu sou discípulo dele, se eu e você somos discípulos dele, seguidor dele, está na hora de nós nos levantarmos e reivindicar. Aquela alma não é do diabo, aquela casa não é de Satanás, aquele casamento daquela pessoa não é do diabo, não vai haver divórcio naquela casa. Está na hora da igreja se levantar, além do que receber, mas de uma igreja viva, entendendo que ela também, pelo nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo, nós temos uma palavra que não está escrita em papel, mas ela está escrita em nós, e nós temos que levar esta palavra, porque ela vai tirar de o pecado, das trevas, para uma maravilhosa luz. Eu creio, fecha os teus olhos, eu creio, Deus está levantando gente. Eu creio, esses tempos eu tenho falado só sobre isso. Deus está levantando gente, Deus está levantando uma igreja que não vai, irmãos, acusar, uma igreja que não vai estar com pedra na mão, mas uma igreja que vai ser aquela que acolhe. Não esteja preocupado em repercutir os pecados alheios. Não esteja preocupado em falar da falha dos outros. Mas nós como igreja possamos ser aqueles que em nome de Jesus, que acolhe, que profetiza, que leva uma palavra que sara, que liberta. Ah, pastor, aquela casa está vivendo em prostituição, nem lá eu passo. Não, a igreja de Jesus não vai se envolver com ela, mas a igreja de Jesus vai profetizar sobre ela. A igreja de Jesus vai levar a palavra dele. Aonde abundou o pecado,
Ah, meu irmão, a graça vai alcançá-la. Em nome de Jesus Cristo. Aonde o mal tem dominado lá, não é da igreja falar. A igreja fica falando: ai, o mal está lá, não sei o que está lá. Não, é da igreja se levantar e dizer: em nome de Jesus. Eu talvez não possa falar hoje, mas eu estou aqui nessa casa, Deus, profetizando com aquela casa. Eu estou aqui em nome de Jesus, no mundo espiritual. Porque primeiro, os crentes hoje quer fazer o seguinte: acabei de receber uma palavra no culto das 5, eu vou lá. Sai até assim, ó, nervosinho. Eu vou lá. Não. Tudo primeiro é gerado no mundo espiritual. Primeiro você começa a orar. Primeiro você começa a levar para quem pode. Primeiro você começa a levar para quem pode reivindicar. Apresenta esse filho, apresenta essa casa, apresenta esse vizinho, apresenta esse parente. Ah, meu Deus do céu. E depois eu vou ficar apresentando, né, pastor? Não, eu creio numa igreja em ação. Eu creio numa igreja viva. Eu creio numa igreja não de teoria. Teoria lindinho, teoria bonitinho, mas não é sobre isso, é prática. Agora eu vou começar a andar. Agora eu vou começar a falar. Agora eu vou começar a ministrar sobre aquela casa. E você vai ver. Eu vou falar para alguém isso. Comece a fazer o que o Senhor falou aqui hoje. Para de julgar a causa dela. Eu estou falando com alguém. Para de julgar a causa dessa pessoa. Começa a buscar isso em oração. Gera isso em oração. E começa a fazer devagar, levando a palavra, semeando uma. Você sabe por quê? Quando contam para você que errou, você é o primeiro a dizer: vai queimar no inferno. Não é sobre isso. A igreja de Cristo não veio para lhe ensinar o caminho do inferno. A igreja de Cristo veio para dizer: existe um caminho, existe uma morada, existe um Jesus Cristo que morreu numa cruz por amor a mim, por amor a você. E existe um Jesus Cristo, vai voltar, vai buscar uma igreja a qual eu e você faremos parte. Que o Senhor te envolva. Que o Senhor te envolva essa tarde. Que o Senhor te fortaleça essa tarde. Que o Senhor toque na tua mente essa tarde. Que o Senhor toque nossos corações essa tarde. Talvez alguns aqui ficou: eu julguei causas. E coloca diante dele. Porque no nome de Jesus Cristo é tempo do que você fez, não importa. É tempo do que você vai fazer a partir da mensagem que você recebeu essa tarde. Em nome de Jesus, reivindica. Começa a reivindicar. Não deixa o diabo ganhar terreno. Não deixa o diabo ganhar terreno no que é seu. Não deixa o diabo ganhar terreno no meio dos teus parentes. Eu vou falar, porque aí testemunha edifica. Eu tenho que parar. Minha casa, minha mãe, vocês já sabem disso. Minha mãe veio para Jesus. Minha mãe trouxe eu. Marcelo era pequeno, não tinha escolha, né? Veio para Jesus. O pastor Romeu demorou muito tempo, resistiu um pouquinho. Jesus alcançou, você já sabe disso. Esse mesmo evangelho alcançou meu tio, alcançou minha tia. Esse mesmo evangelho alcançou meu sogro. Tem começado a caminhada alcançando a minha sogra. Esse mesmo evangelho alcançou o pastor Leandro, que estava parado na fé, mas alcançou o pastor Leandro, alcançou a pastora Débora, alcançou então a vida da Sofia automaticamente, né? Alcançou a vida e foi alcançando toda a casa do pastor. Hoje ele está lá pastoreando e cuidando de uma igreja. O que é que eu quero dizer? Não é através de briga, mas é através de julgamento. Quando eles estavam mal, ou quando eu estava mal, minha mãe não me julgou. Minha mãe deu foi uma palavra. A palavra da minha mãe não precisa ser dar para os outros, tá? Minha mãe falou: você vai, pronto. Entendeu? Mas eu quero dizer para você que o evangelho vai alcançando. Quer ver algo? Nós servimos a Jesus aqui. E eu já contei isso aqui uma vez. Mas Deus alcançou lá no norte de Minas a bisavó dos meus meninos, que tem lá 80, o outro deve ter seus 70 e tanto, e alcançou. E eu fui final do ano para lá, irmãos, e congregando com ele numa igreja, e ele com seus 80 e pouco, ele com seus 70 e poucos anos, levantando a mão para Jesus, e o Senhor me mostrando: o que começo aqui vai gerar lá. Você não entende, irmãos.
Quando eu via ele erguendo a mão, eu lembrava da casa dele, como é que era. O ambiente espiritual, eu tinha que ir para monte todo dia, porque eu sentia, quando eu dormia na casa, o ambiente. Irmãos, e eu digo para você, quando fui na casa desse homem, culto aconteceu naquele lugar. Ele falava, eu quero a palavra, pode pregar. E eu falei, cara, o ambiente era, porque o ambiente de hoje é um ambiente totalmente transformado. Receba essa palavra. Deus nos levantou, não é para deixar o diabo ir tomando conta. Ei, em nome de Jesus, pastor, mas tem seguidores do inimigo, mas Deus te levantou como seguidor dele, servo dele, discípulo dele, profeta dele, para essa geração. Crê nessa palavra, recebe essa palavra. Eu e você somos profeta para essa geração. Não é para revelar CPF, mas é para revelar um caminho. Ah, meu irmão, vivo, aleluia. Vender tudo que tenho.